Bom, vou comentar então o relatório semanal de fundos imobiliários, que é publicado aí pela XP Investimentos, que é um relatório que traz bastantes informações bem interessantes e que permitem um acompanhamento da movimentação desses ativos lá no mercado. Primeiro, queria chamar a atenção para o fato de que é um relatório semanal, então sempre importante a gente estar atento à data de referência. No caso, esse relatório foi publicado no dia 22 de abril de 2014 e o período de referência dele de 11 a 17 de abril. Então, portanto, refere-se à semana anterior à data de publicação. Depois, no relatório, os ativos, os fundos imobiliários são separados por categorias. Então, essa primeira categoria aqui são os ativos corporativos, mais abaixo a gente tem educacional, depois agências bancárias e assim por diante. Aqui shoppings e outras que a gente vai passar depois. E aí, em seguida, o relatório é dividido em colunas. E eu vou passar aqui brevemente por essas colunas, que são bastante simples, mas que merecem aí ser olhadas. A maioria delas, algumas acho que não tem tanta relevância, mas claro que isso é uma opinião minha. Primeira coluna então é o ticker, que é o código do fundo lá na bolsa. Eu já vou pegar aqui o exemplo que está na quarta linha, que é o BRCR11, e aí vou acompanhá-lo até o final do relatório. Então, primeiro o código do ativo, o código do fundo lá na bolsa, e é esse código que a gente usa para poder fazer uma operação, inserir esse código lá no home broker, na plataforma de negociação, e aí fazer a nossa operação de compra ou de venda. O nome do fundo, então está aqui, BTG Pactual Corporate Office Fund. Depois o valor de mercado, e aí aqui isso está em milhões de reais, e o valor de mercado que é o número de cotas que são negociáveis lá na bolsa, o número de cotas que o fundo emitiu, vezes o valor de mercado de cada cota. Então a gente faz um vezes o outro e a gente chega aqui. O BRCR11 é o maior fundo imobiliário negociado em bolsa do Brasil. Ele tem aí um valor de mercado de aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de reais. Um valor muito superior a diversas empresas, inclusive listadas aí na bolsa, se a gente considerar o valor de mercado dessas empresas. Depois aqui uma coluna bastante importante, volume médio diário, no caso em milhares de reais, e aí, por exemplo, o BTG, o BRCR11, na semana anterior a desse relatório, enfim, ele negociou na média 2 milhões e 500 mil reais por dia. Então isso é um valor muito importante, porque daí a gente tem uma ideia da liquidez desse ativo lá na bolsa. E aí, claro, eu sei que se eu quero fazer um investimento de 100 mil reais, aqui nesse fundo eu consigo fazer em qualquer dia, ou pelo menos teria conseguido na semana anterior aqui a desse relatório, com certa facilidade, porque 100 mil cabem em 2 milhões e meio com tranquilidade. Se a gente pegar, por exemplo, o edifício Galeria, que está na linha de cima, negociou 226 mil reais por dia, e aí, claro, se eu quero colocar 100 mil ali dentro, eu vou precisar tomar alguns cuidados para não mexer demais no valor da cota. Afinal de contas, quanto mais compra tem, o valor sobe, e é claro que eu que estou comprando não quero pagar um valor maior, então a gente tem que prestar atenção a esse detalhe. E também, até porque em algum momento a gente vai querer sair dessa aplicação, e aí a gente tem que saber também quanto tempo a gente leva para sair sem impactar o valor das cotas de maneira expressiva. Então a gente, nesse caso, 100 mil dentro de 226 por dia, a gente teria que fazer aí em algumas etapas para poder minimizar o impacto no valor das cotas lá. Já 100 mil em 2 milhões e meio, a gente sai com relativa tranquilidade. Depois a gente tem presença no pregão, quer dizer, de todos os pregões em negociação na bolsa que houve na semana passada, em que houve negociação desse ativo, e a gente está vendo aqui que no caso do BRCR e os demais que estão aí na tela, houve negociação em 100% dos pregões. Aqui o giro na semana significa o quê? O total de cotas que foram negociadas sobre o valor total das cotas que o fundo emitiu. É um valor já um pouco mais subjetivo, acho que vale mais a gente se ater ao volume médio diário em reais, que é mais tangível aí para a gente. Depois o preço atual da cota, esse é o valor
de fechamento lá na sexta-feira, né, se foi ou no último dia útil da semana anterior ao relatório, no caso aqui do BRCR, R$ 126,01, o valor de cada cota. Depois na coluna seguinte, uma coluna interessante, que é o que? É o valor patrimonial da cota. Então o que seria esse valor patrimonial? Seria o valor dos imóveis que o fundo tem em carteira, né, dividido pelo número total de cotas que o fundo emitiu. E aí esse valor patrimonial, normalmente, ele é determinado por empresas que são especializadas nesse mercado, aí, mercado imobiliário. Então as empresas pegam a carteira do fundo, né, pode ser um único imóvel, podem ser vários imóveis, e aí elas fazem uma análise da situação do imóvel em si, as características, se é um imóvel de alto padrão, se não é de alto padrão, onde está localizado, se a demanda está aumentando, se existem obras na região que vão fazer com que a região se valorize e assim por diante. Aí o pessoal faz uma análise disso, coloca isso em números e aí determina um valor para esses imóveis. Então, no caso do BRCR aqui, quando a gente olha essas análises que foram feitas para todos os imóveis que ele tem em carteira, a gente divide isso pelo total de cotas, a gente chega num valor de R$ 170,26 por cota. E aí a gente começa já a fazer alguma reflexão. Por quê? Porque se o mercado diz que a cota vale R$ 126,01, mas existe uma empresa especializada em avaliar os imóveis propriamente ditos e diz que eles valem R$ 170,26 por cota, então existe uma discrepância, a gente precisa entender o porquê disso e claro que salta aos olhos, afinal de contas, se vale 170 e eu posso comprar por 126, parece ser um bom negócio. Agora a gente tem que entender o que levou o valor sair de 170 para 126, ou eventualmente o que pode levar o valor sair de 126 e ir para 170, né, para a gente poder avaliar se seria interessante fazer esse investimento aí. Independente da análise que se faça, o fato é, existe uma discrepância, né, e a gente precisa entender o porquê disso, né? Grande parte, a gente sabe que em 2013 os fundos perderam valor, aí, as cotas caíram de valor expressivamente, muito em função do aumento da taxa Selic, né, porque os investidores passaram a entender que a rentabilidade que vinha dos aluguéis através dos fundos imobiliários, ela começou a ficar menos interessante do que ela era, já que o investimento conservador passou a render mais. Quando esses investidores venderam suas cotas, o valor delas veio abaixo, né? Foi basicamente isso que aconteceu no ano passado e mais recentemente isso daí deu uma estabilizada. Então, o valor patrimonial da cota é esse. E aí aqui uma diferença, né? Então se a gente está olhando de 126 para 170, uma queda aí de 26%, né? Que é algo bastante expressivo. Depois, aqui colunas de valorização e desvalorização das cotas. Então na semana, né, que foi a semana anterior a desse relatório, né, de 11 a 17 de abril, o BRCR valorizou-se 0,97%. No mês, aí no caso no mês de abril, ele se desvalorizou 0,86% e nos 12 meses, né, então 12 meses anteriores a essa data de esse período de referência, a cota perdeu 5,5% aí aproximadamente. E aqui vale uma observação importante, nesse cálculo a gente já considera os rendimentos, né, os aluguéis que foram pagos aí pelo fundo a seus cotistas. Então está incluído aí, se por um lado a cota caiu, por outro o cotista teve rendimentos através dos aluguéis pagos mensalmente, então uma coisa compensa um pouco aí, pelo menos um pouco ela compensa. E aí, por fim, a gente tem aqui as colunas de rendimentos, né? Então, no caso, o último rendimento pago pelo BRCR11 foi R$ 1,01 por cota, né? Então, cada fundo trabalha de uma forma com relação à maneira como distribui isso. Normalmente, a distribuição é mensal, né? No caso do BRCR, não só ela é mensal, como já existe uma perspectiva de qual vai ser a distribuição para os próximos meses. Hoje ela está em R$ 1,01. E a julgar pela maneira como o fundo é gerido, né, a gente não imagina que esse valor vá mudar até o final do ano.
né? Foi isso que aconteceu no ano passado. Então a gente espera que até o final do ano vai ser R$1,01. Esse valor era 96 centavos até dezembro do ano passado. Em janeiro foi feita a proposta para a Assembleia para aumentar esse valor para R$1,01. O reajuste então ficou próximo do que foi a inflação, que é um pouco da ideia do investimento em imóveis, né? Os aluguéis são reajustados pela inflação e no caso aqui esse rendimento, né, que não é o aluguel propriamente dito, mas ele praticamente acompanhou a inflação nesse último reajuste. Depois a gente tem as colunas de percentuais e aqui sim eu acho que é válido a gente gastar um pouquinho de tempo só para entender isso daqui. Então, em primeiro lugar tem aqui o DY, né? Esse DY vem da nomenclatura em inglês que é Dividend Yield, que é o rendimento que a gente obtém por cota ao fazer a aplicação nesse fundo, considerando quais fatores? Que o valor da cota é R$ 126,01, que a gente acabou de ver aqui, e o rendimento é de R$ 1,01 por cota. Então eu recebo R$ 1,01 por cota, compro por R$ 126,01 cada cota, isso me dá uma rentabilidade de 0,8%. Lembrando que nos fundos imobiliários esse rendimento ele é isento de imposto de renda para as pessoas físicas. Então, se eu tivesse feito um investimento nessas condições aqui, eu estaria esperando uma rentabilidade de 0,8% ao mês, isenta de imposto de renda nesse fundo imobiliário aí, o BRCR11. E aí, como a gente compara isso com outras alternativas? Para pegar a mais comparável, né, o que pelo menos o pessoal gosta de comparar, o CDI, né, que é a taxa de juros aí do mercado, está próxima lá da taxa Selic do Banco Central, em março foi 0,76%. Então ela já é inferior a 0,8% e tem mais, né, lá no CDI existe incidência de imposto de renda de pelo menos 15%. Então, só como exemplo, se a gente pega 0,76 e tira, né, 15% disso, isso cai para 0,65 e aí quando a gente considera o 0,8, na verdade a gente tem uma rentabilidade que é 24% superior ao que a gente tem lá na renda fixa. Claro que a gente tem que considerar o quê? Os fundos imobiliários são investimentos de risco, porque afinal de contas as cotas estão oscilando lá na bolsa a todo instante, né? O que aconteceu em 2013 demonstrou o lado, digamos assim, negativo do risco, né? Já que houve desvalorização, e lá no CDI isso não existe. O que existe aqui também é que nos fundos imobiliários é o potencial de valorização dessas cotas também, né? Então, se a gente está vivendo um momento agora em que a taxa Selic eventualmente se estabilize, né? Em algum momento ela vai voltar a cair, né? A gente espera que isso aconteça, aconteceu no passado, é uma tendência de longo prazo, é a redução da taxa de juros no Brasil. Então, se ela volta a cair, aí o rendimento das aplicações conservadoras cai mais, os investidores passam a olhar novamente para os fundos imobiliários, e aí esses investidores voltando a comprar as cotas se valorizam, e quem tiver feito um investimento nesse momento, se o cenário que eu acabei de traçar se viesse concretizar, essa pessoa que investiu agora nos fundos imobiliários vai ter um ativo valioso. Por quê? Porque ele vai ter feito um investimento no ativo que tem uma rentabilidade de 0,8% ao mês, e enquanto essa rentabilidade ela deve, se a gente pensar nos R$ 126,01, que é o valor da cota, essa rentabilidade deve subir. Por quê? Porque quanto mais passa o tempo, a inflação, né, se vai incidindo sobre esse rendimento de R$ 1,01, então você veria o seu dividend yield sobre o valor pago inicialmente até aumentar. É claro que aí a gente tem que considerar também se o valor da cota realmente vai refletir todas essas demais condições, mas essa seria uma lógica aí. E aí, na coluna seguinte, os 9,3% representam o quê? Se eu comprei a cota por R$ 126,01 e eu recebi o rendimento dos últimos 12 meses, eu tive uma rentabilidade de 9,3%, isento de imposto de renda, né? E só dos rendimentos eu estou falando, obviamente, não estou olhando para oscilação das cotas aí. E na última coluna, 11,72% é o quê? A mesma ideia, é pegar os 12 últimos rendimentos, só que aí dividir por que valor de cota?
o valor de cota em que o fundo veio a mercado lá atrás, quando o fundo surgiu, enfim. Então, quem fez esse investimento lá atrás, né, e recebeu esses 12 últimos rendimentos aí, teve uma rentabilidade de 11,72%. Né? Então, essa é a ideia, né, do que está por trás aí de todos esses números. Então é interessante a gente olhar. É claro que a gente tem que, no processo de decisão sobre em qual fundo investir, a gente tem que olhar as características do fundo, quais são os ativos que estão por trás, quem é a equipe de gestão, quais são as perspectivas. Está muito concentrado em inquilinos, os inquilinos estão saindo, etc. Mas, em termos de rentabilidade, a gente tem parâmetros aí relevantes, né? Então é bom a gente estar de olho nisso e fazer um acompanhamento para poder entender o que está acontecendo. Então esse é o relatório, é bem simples, né? Não tem segredos. E aí depois a gente tem aqui então os fundos de renda, né? Que são ativos corporativos. Então aqui a gente está falando de lajes corporativas, né? Alugados aí para grandes empresas normalmente, né? Então o BRCR é um deles. O BB Progressivo, por exemplo, são 2 edifícios que estão locados para o Banco do Brasil. Então é uma outra estrutura, são edifícios administrativos que possivelmente tem uma agência ali embaixo, né, no térreo e tal, né, como normalmente acontece, os bancos colocam uma agência no térreo. Enfim, e vários outros, né, que a gente tem aqui, acho que não carece de entrar em detalhes. Eu chamo a atenção, e eu sempre falo isso, do XP Corporate Macaé, simplesmente porque, né, na palestra, né, dos fundos imobiliários tem lá o comentário do Mauro Halfeld, e ele diz o seguinte, né, privilegie os fundos que são mais conservadores, que têm contratos de longo prazo já determinados, né, e claro que contratos esses que vão vencer no longo prazo, e e aí ele até menciona em algum momento, ele fala, olha, existem fundos que têm contratos com estatais, grandes empresas, etc. Então o XP Corporate Macaé, ele tem como ativo um edifício de alto padrão que está localizado na cidade de Macaé, que está lá no Rio de Janeiro, uma base importante do pré-sal, né, lá para a Petrobras, e a própria Petrobras que assinou recentemente um contrato de 10 anos com o fundo para poder locar o edifício inteiro. Então o edifício está todo na Petrobras, está todo para a Petrobras. É claro que isso representa um risco por um lado, porque está todo na Petrobras, então se a Petrobras resolve sair. Agora, tendo em vista o papel até estratégico desse local para a Petrobras, a questão da localização do fundo, pode ser algo que torne-se bem interessante para um perfil mais conservador. E só para olhar aqui então, a gente olhou a rentabilidade lá atrás, então aqui no caso dele, né, segundo esses parâmetros, né, então o valor da cota R$ 88,90, um rendimento de 0,74, né, essa rentabilidade está em 0,83% ao ano. Então esses são os ativos corporativos, depois educacionais, né, então temos 3 aqui, né, que são bem conhecidos aí. Depois agências bancárias, então tem aqui, por exemplo, o Santander, né? São diversas agências que estão locadas para o Santander e que, então você basicamente é um locador, se o Santander é seu locatário, seu inquilino, né? E aí você vai pagar lá os seus rendimentos, também um contrato de longo prazo, reajustado pela inflação, tende a ser estável, né? Agências bancárias normalmente não são ativos de que os bancos querem se desfazer, né, mas, claro que também isso pode acontecer, enfim, tudo tem que ser colocado aí no risco, a gente não pode ignorar nenhum fator. Depois shopping varejo, né, aí quem conhece, por exemplo, em São Paulo, a gente tem alguns aqui, né, então, por exemplo, Jardim Sul, aqui em São Paulo, Pátio Higienópolis, West Plaza, aqui em São Paulo, na região de Campinas, Parque Dom Pedro, Largo 13, aqui em São Paulo, enfim, Floripa Shopping lá em Florianópolis, né? E assim por diante. Aí aqui é uma exposição a outro tipo de ativo, né? Que aí está sujeito mais a questões de comércio, varejo, etc. Então já tem uma dinâmica um pouco diferente. Depois logísticos, né? Então são galpões industriais locados aí para empresas como Magazine Luiza, Cerati, né? Mortadela, Brasil Foods, enfim. Aí você tem também uma série de ativos com perfis distintos, né? Também vamos dar só uma olhada aqui nos dividend yields, né? Então também aí estão girando na casa de 0,8, né? Um pouco menos aqui,
mas 0,8 aí, então também estão naquela faixa que a gente viu lá em cima. E aqui são os títulos com lastro imobiliário que a gente viu lá na palestra, e aqui os fundos investem em papéis, né? Ou papéis que são produtos de renda fixa, como a gente viu lá na palestra, né? E aí produtos de renda fixa que a gente está falando são letras de crédito imobiliário e certificados de recebíveis imobiliários, majoritariamente, né? E cotas de outros fundos imobiliários. Então, por exemplo, o Brasil Plural Absoluto é um fundo que investe em cotas de outros fundos, né? O fator IFIX, ele busca acompanhar o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Então ele também tem que comprar outros fundos para poder replicar esse movimento aí. E aqui, só para a gente olhar, a gente vê que ele já tem uma tendência a apresentar um dividend yield um pouco acima do que a gente viu anteriormente, né? Então aqui a gente já está próximo a tem aqui próximo a 1% ao mês, né? Importante olhar, o dividend yield interessante, mas tem liquidez, né? Então aqui, por exemplo, R$53 mil ao dia, né? Um fundo que gira pouco, então a gente tem que tomar cuidado e eventualmente procurar uma alternativa, né? Então um fundo também bem interessante dessa linha, o BTG Pactual Fundo de CRI, mas também tem um volume médio diário aí de R$89 mil, então liquidez mais restrita. Não significa que a gente não pode entrar, não deve entrar, mas a gente deve saber que existe essa limitação aí. Então estão aí, né, só para a gente conhecer. Enfim, depois tem aqui fundos de desenvolvimento, que são projetos, né, que estão em desenvolvimento aí, então projetos na planta, vamos dizer assim. Depois fundos híbridos, né, então aqui tem hospital, né, enfim, outros tipos o Hotel Max Invest, que é de flats, né, então é uma outra característica. Então esse é o relatório, acho que legal aí, né, usá-lo para poder acompanhar o mercado e saber o que está acontecendo. Eu vou colocar aqui também na tela vou colocar aqui o IFIX, né, para a gente dar uma olhada na versão dele mais atualizada. Então está aqui o IFIX. Esse site é o site do Google Finance, né, então é bem prático assim para a gente fazer esse tipo de análise. Então a gente vê o IFIX aí, isso aqui vai de quarta-feira, dia 23 de abril, até sexta-feira, dia 25. Só para pegar então nos últimos 12 meses, né? Então ele está com uma desvalorização, vocês não conseguem ver o número aí na tela, mas a desvalorização dele de 13,95%. Importante aqui que o IFIX, assim como as rentabilidades que a gente viu lá no relatório, o IFIX considera tanto a movimentação das cotas quanto os rendimentos distribuídos pelos fundos. Então essa movimentação que a gente vê nos últimos 12 meses, interessante notar aqui que a partir de março ele dá uma estabilizada e vem subindo lentamente, para não falar dessa alta muito expressiva que houve aqui na segunda quinzena de fevereiro, que basicamente foi em função de uma expectativa da estabilização da taxa Selic, e aí, segundo informações que a gente obteve, vários grandes investidores, né, investidores institucionais, né, então fundos de investimento, investidores, pessoas físicas que têm muito recurso para aplicar, entraram comprando e aí fizeram as cotas se valorizarem expressivamente, acomodaram-se aqui um pouco, né, e agora a gente vem nessa pequena trajetória de alta. Então se eu colocar aqui, por exemplo, nos últimos 3 meses, a gente vê isso já de maneira mais expressiva, e aí a gente vê que o índice subiu aí 3,8% em 3 meses, né? Que é um rendimento até bacana, vamos dizer assim, né? Então esse é o IFIX, e aí também, só para colocar na tela, o site do BRCR11, né? Que a gente viu lá, que é o maior fundo de investimento imobiliário negociado em bolsa no Brasil. Então é um fundo que tem um site, né? Ele tem toda uma governança corporativa diferente dos demais, né? Então eu abri aqui, já está aqui, ó, data de divulgação, né, dos resultados do primeiro trimestre, né, que terminou agora em março, terça-feira, dia 29 de abril, após o fechamento, e eles fazem conferência, né, com analistas, com investidores, todo trimestre. Então eles funcionam basicamente como uma empresa listada em bolsa mesmo, e aí no dia 30
às 10h30 da manhã, eles vão lá discutir, né, os resultados, enfim, vão dar um panorama sobre o que está acontecendo, qual a estratégia do fundo, como que estão os ativos, né, e assim por diante. E aí, enfim, tem uma série de informações, né, aqui estão alguns dos edifícios em que o fundo tem propriedade, não necessariamente 100%. Aqui, conheça o nosso portfólio, então a gente vê aqui os edifícios, né, onde o fundo tem alguma participação, né. Aqui, por exemplo, quem conhece São Paulo, né, o edifício Brazilian, que está na Avenida Paulista, muito conhecido aí do pessoal que passa por ali, né, conhece bastante bem. Aí depois Cargill, né, Senesp também, o Centro Empresarial de São Paulo, outros edifícios aqui em Campinas. Aqui o Eldorado Business Tower, né, que também é uma torre aqui em São Paulo, próximo ali à Avenida Rebouças com a Marginal Pinheiros. E aí você clicou lá e te dá um panorama aqui, olha, a aquisição foi em abril de 2009, é o edifício corporativo AAA, né, então de alto padrão, área bruta locável 45.500 metros quadrados, aqui os locatários, né, então ele já mostra aqui Odebrecht, Gerdau, Hfisa, Lenovo, né, Banco Pine, entre outros, e o fundo tem 69% do edifício ou 23 andares. Então ele traz aí com bastante detalhes todas essas informações. E claro que, né, se a gente procurar aqui, né, nos relatórios, então está aqui, ó, documentos recentes, informativo mensal, eu clico aqui, ele vai abrir para mim, baixou aqui o PDF, né, eu só vou, então aguardei aqui, ele abriu. Então, bom, opa, abriu e eu fechei. Então, vamos aqui, viu? Abrir aqui o que foi fechado. Então tá aqui o relatório, né? É publicado mensalmente, assim como praticamente todos os fundos publicam algum relatório mensalmente. E aí, enfim, basicamente ele está prestando contas aos cotistas, né? Que de fato são os proprietários ali dos ativos, né? Então ele diz lá, olha, 31 de março foi realizada a Assembleia Geral, tal. Foi assinado, né, o termo de rescisão do contrato de locação da BV Financeira no edifício Brasília, né, que corresponde à devolução de 5.340 metros quadrados, 3 andares tipo e consecutivos, ou 33% da área ocupada pelo inquilino. Corresponde a 2,6% da receita potencial do fundo e 1,8% da área bruta locável do portfólio. Então ele está realmente prestando contas e dizendo, olha, está acontecendo isso, a gente fez aquilo, nós vamos tratar isso de tal forma. Aqui ele dá mais algumas informações sobre a rentabilidade, tem uma série de dados aqui de performance e tal, o retorno aqui nos últimos meses. Enfim, as distribuições, né? Aqui na verdade não tem distribuição, é o volume médio diário, né? O valor de mercado e o valor patrimonial. E aqui desempenho operacional referente a fevereiro, né? Então é relatório de março, então é referente a fevereiro. E aí, enfim, aí receita de locação, etc. Lucro líquido por cota, né? FFO ajustado, né? O FFO é Funds from Operations. Então ele faz aqui um ajuste. E aí isso é interessante, ó, porque ele teve um resultado de 1,13 por cota, enquanto o valor distribuído foi de 1,01 por cota, né? Se a gente pegasse ao pé da letra, a gente poderia dizer que o fundo ele está hoje gerando mais do que ele distribui, o que, claro, é um bom sinal, né? Então, eles estão bem ajustados no que diz a gestão, a administração dessas vacâncias que surgem, a alocação desses espaços aí para outros potenciais inquilinos e assim por diante, né? Então, só para mostrar esse relatório, e claro que aí os demais fundos também trabalham de maneira similar, claro que cada um com seu perfil de gestão, mas a ideia é que todos os meses os fundos divulguem informações assim para os seus cotistas, para que eles possam se informar e tomar decisões se eles querem continuar ou não no investimento. Bom, então era isso que eu queria mostrar aqui nesse rápido vídeo, e qualquer dúvida estou à disposição. Fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigado.